Os rostinhos assim muito bonitinhos, né? Uns pensativos, uns angustiados, uns alegres, uns com dor, ó, com compartilhador, tá vendo? Uns com dor. Todos nós temos nossas dores, né? Todos nós temos nossas aflições, nossas preocupações. A gente pensa assim, o aluguel, a prestação, a luz, a água, a comida, a boca não fecha, né? Tem que lavar roupa, não é isso? Que bom. Servir com Cristo. É bom servir com Ele ou sem Ele? E nós estamos servindo com Ele? Muito bem. Ó, tá ali, mas eu vou falar pra vocês, hoje eu não vou ensinar não, acho que vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês conversam. Toda vez que eu venho aqui, eu não consigo falar nada, porque vocês falam demais. Eu nunca vi, tanto que vocês conversam. Então hoje eu não vim para ensinar. Quem sou eu para ensinar, né? Primeiro, eu sou um eterno aprendiz. O primeiro a aprender sou eu. Eu tento passar e peço a espiritualidade para que eu consiga passar a mensagem principal que eu preparei. Porque muitas das vezes a gente leva uns 15, 20 dias para fazer uma palestra. Hoje não, né? Hoje leva um dia só. A gente faz uma palestra assim, né? E para assimilar uns 2 dias. Né? E aí chega no dia de fazer a palestra, muda tudo. Porque a espiritualidade fala assim, você vai falar do outro jeito. E nós vamos falar. Como que vocês acham, por exemplo, que é chegar aqui na casa? Quando vocês entraram pela primeira vez naquela portinha ali, como vocês foram acolhidos? Com um sorriso? Com um olhar? Com amor? Sem preconceito? Sem prejulgar? Sem falar assim, nossa, o cara tá muito bem vestido. Não nada. Ou, nossa, cara, da onde tá sujo? A casa tem que fazer isso? Porque quem entra na portinha ali, ela vem em busca de quê? Todos nós, se nós formos considerarmos, nós estamos no umbral. Ou não? Porque quem pensa que vai para o umbral, quando desencarnar, pode ser até que seja, né? A maioria passa um pouquinho, até eu. Mas nós já estamos no umbral. Nós já estamos sofrendo. Nós já estamos pagando nossos débitos. E estamos arrumando mais débitos. Não é? Não estamos? Porque cada dia que a gente fala assim, nossa, hoje eu consegui domar alguma imperfeição, é uma vitória. É um sim, onde você não devia falar um não, mas você fala só por teimosia, só por egoísmo, não é? Então, quando a gente entra na casa ali, a gente vai receber o quê? Uma pessoa que vai buscar a gente na porta. Essa pessoa que busca a gente na porta, qual é a função dela nos acolher no primeiro passo ali dentro? Fazer tratamento, achar necessário. Tratamento e alguém quer falar mais? Vamos falar mais, que eu tô a voz meio ruim hoje. Acolher. Mas aonde começa a caridade? Aonde começa assim? Olha que, por exemplo, vamos supor que seja eu que esteja ali. Aí você vai entrar. No olhar. Aqui, ó. Fala tudo. O olhar. Se eu olhar assim, vai achar bom? Pode entrar. Entra ali. Senta lá. Não, senta aí. Senta aqui, deixa cá. É assim que nós vamos receber vocês? A pessoa que quando chega ali,
como eu estava falando, nós estamos no umbral. Aí quando a gente fala umbral, a gente lembra de uma coisa assim, que chama-se escuridão. Quando a gente lembra de escuridão, lembra de negatividade. Quando lembra de negatividade, nós lembramos do nosso defeito, lembramos das nossas provas e expiações que nós temos que corrigir. E aí, a hora que põe o pezinho ali dentro, a primeira coisa que a gente faz é o olhar. O olhar de aconchego, de acolhimento, de não olhar para a pessoa com preconceito, com pré-julgamento, de olhar com amor e carinho. Por que a função? Porque se eu me propus a ser, vamos supor, um dirigente da casa, se eu me propus a ser um colaborador da casa, pelo menos aqui dentro eu tenho que ser bonzinho. Mesmo que seja entre aspas, né? Porque lá fora eu tenho que ser também. Lá em casa também. Nossa, lá em casa é que eu tenho que ser mais, né? Aí esse bonzinho, o que é? É acolher. Todos nós entramos aqui com nossas sombras. Todos nós que estamos entrando naquela portinha, eu imagino assim, ninguém vai, se alguém pensar como eu, por gentileza, fale. Quando eu vou na casa espírita, se eu entro com o pezinho lá dentro, eu penso em encontrar luz, acolhimento. Não é? Paz, aconchego, conforto, olhar, carinho. Não é? E a hora que você sai daqui, a gente sai até abastecido, né? Mas aí, continuando a nossa entrada, todos esses colaboradores que trabalham na casa, ele tem responsabilidade desse acolhimento. O dirigente tem responsabilidade desse acolhimento. E a casa, toda essa estrutura, toda a psicosfera já está preparada, a espiritualidade prepara, a espiritualidade já está com os aparelhos prontos aqui, o silêncio está ali para a gente poder vibrar no bem, aparelhos são ligados em vocês, para que cada um receba aquilo que veio buscar, porque as nossas trevas nos aprisionam. As nossas trevas nos fazem sentir só, desamparados. As nossas trevas, as nossas lutas fazem a gente sentir, vamos dizer assim, incapaz. Às vezes, nós pensamos em desistir. Não é? Nesse desistir, a gente pensa assim, nossa, Mãe Maria de Nazaré, me socorre. Doutor Bezerra, me socorre. Nossa Senhora, preciso ter força. Às vezes, vem uns pensamentos tão bobos da nossa cabeça, uns pensamentos tão ruins, que a gente pega e fica, vamos acender nossas luzes. Cada um tem sua luz própria. Não tem problema. Veio com os olhos da alma. Oh. Aí é o seguinte, nessa treva que a gente fica aqui dentro, a gente tem esses medos. Eu tenho medo. Eu sim, não vou mentir para vocês não. A gente tem medo. Medo de ficar só. Medo dos problemas. Medo das provas que nós vamos passar, que nós escolhemos passar. E aí é o que eu falei para você. Às vezes a gente entra nesse desespero e a gente chama por aqui e a gente acredita. Você acredita em quem? Quando você está assim, meio angustiado. Quem que você pensa? Jesus, Maria, Doutor Bezerra? Eu penso assim, um punhado. Uma renca, sabe? Tem hora que eu demoro meia hora para falar todos. Que eu vou falando assim, ó. Se vocês não conhecerem, não tem problema não. Scanai, José Grosso, Cristóvão Smith, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Mãe Maria de Nazaré, Jesus, Deus. Olha que coisa linda. E aí é o seguinte, o que está acontecendo? As nossas vibrações, a minha vibração no ar está mudando. Por quê? Porque eu estou vibrando em nomes que estão mais altos do que eu. E que eu sinto que vão me amparar, que eu sinto que vão me aconchegar e que eu possa ficar mais calmo. Agora, vocês já viram uma coisa interessante? Toda vez que nós estamos em tribulação, vocês já experimentaram pegar o evangelho e abrir? É sério mesmo, é que você está no choro mesmo, angustiada, sufocada.
Pega o evangelho e abre assim, uma vez assim, leia bem alto. A primeira frase que você vê, você lê bem alto. Você vê. Você já tentaram fazer isso? Mas para fazer mesmo. Faz pra vocês verem. Abre o evangelho, você já vê luz. Ah, mas é a historinha dos outros lá atrás. Não, é muito mais do que nós pensamos. Algumas vezes eu falei, muitas vezes eu falei que a nossa vida é um eterno reprise. É um videotape. Isso é verdade. O erro que eu cometi lá em Roma, matando um punhado, hoje eu estou pagando ele. Hoje eu cometo os meus erros. De outra forma. Do egoísmo. Do ódio, do rancor. Não é? Aí é o seguinte. Continuando na casa espírita. Quando nós entramos lá, nós entramos com essa certeza que nós podemos ter esse acolhimento. Que nós vamos ser bem recepcionados. Que nós vamos estar bem amparados. E que o nosso acolhimento vai depender de nós também. Porque não basta somente eu acreditar neles. Eles vão acreditar em mim. Mas tem que ter o sentimento. Tem o querer de mudar. Tem o querer de aceitar. Tem o querer de aprender. Porque o que vai acontecer? Muitas das vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que nós conhecemos o problema, a causa, os efeitos, nós vamos raciocinando. Às vezes nós vamos compreender o porquê que nós estamos sofrendo. Às vezes nós vamos descobrir que o problema é nosso. Cometeu por mim, mas pode ser por outros. E que às vezes é o seguinte, que nós repetimos muitas vezes aqui, que às vezes pode ser uma coisa que já vem há muito tempo recorrente. É tipo que a gente fala sempre assim, ó, vamos supor, não adianta eu brigar. Aonde? Cadê você? Jesus! Olha que eu vim meio perdido aqui também. Cadê? Ele tá num lugar aqui. Não. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Escondi aqui, eu separei ele. Então é o seguinte. Eu queria participar com vocês de um episódio, antes de eu passar o slide ali, um episódio com vocês é o seguinte. O que vocês acham quando vocês entram numa casa espírita, vocês é recebido daquela forma que eu falei, assim, ó. Você sente acolhido? Sim, fechado, sério, sisudo, com leis, com ditatorial, com rigidez, tem que ficar sentado quietinho, você espera a sua vez. O que vocês acham disso? Então eu vou contar uma história para vocês. Eu fui visitar, não vou falar a casa não, hein? Fui visitar uma casa, eu fiquei meio temeroso. Me chamaram para fazer uma pequena exposição, eu fui fazer a exposição. Mas eu fiquei muito, assim, eu não sei como vocês vão sentir, eu senti. Quando eu cheguei uns 20 minutos, eu gosto de chegar, aqui eu chego uns 15, já está preparado. Eu gosto de chegar uns 20 minutos, entrar na psicosfera, tal, sintonia e tal. Aí a hora que eu pus o pé no centro, a pessoa que me convidou, vem cá, vamos conversar. Eu fui embora. Ó, aqui tem um púlpito, você vai ficar aqui perto do púlpito, você não vai mover, vai falar olhando para a câmera, não vai mexer, não vai ter interação, não conversa com o público, nem pergunta. E seja claro e objetivo. Eu fui bem acolhido? Eu estou sendo direcionado. Quando a gente vem aqui, a gente não vem para fazer espetáculo. Eu venho para mostrar como eu sou. Eu procuro ser o mais autêntico possível. Eu tenho defeito, eu estou aprendendo.
Eu tenho 61 anos, estou aprendendo. Eu sou um jovem ainda, uma criança aprendendo. Eu posso ter sido médico, um doutor, um engenheiro em outras encarnações, mas hoje eu sou Reginaldo Marcos, estou Reginaldo Marcos. Tem meus defeitos. Eu não vim sentir acolhido. Motivo qual eu preparei essa pequena palestra, para algumas casas eu poder falar da recepção. Porque quando nós chegamos na casa, nós temos que ser bem acolhidos. O que quer dizer acolhido? Acolhido daquela forma que eu falei na introdução para vocês. Com carinho, sem preconceito, certo? Sem questionamento. Eu não quero saber se você é assassino, se você matou, se você ficou. Quero saber que quando você pôs o pé ali dentro, você veio em busca de auxílio. E como eu falei para vocês, nós todos estamos no umbral. Todos nós estamos em treva. E como nós estamos em treva, o que acontece? Quando você entra ali, você procura o quê? Luz. Aonde que está a luz? Aqui dentro. E quando você entra ali, o que acontece? Todos que estão junto de você, ou eles vão embora, ou eles vão entrar, porque é diferente. Uns vão pensar que não, aqui é festa. Não vão pensar? Quando eu falo assim, é porque muitos espíritos, dependendo da vida... Hã? Pode. Senta lá. Pode ir lá ver. Aí, assim, muitos que vêm aqui, pelos nossos hábitos, por exemplo, bebe, fuma, bebida, saída, tal, eles vêm acompanhando e acham que você vai para esse lugar. E muitas das vezes, quando ele põe o pezinho ali dentro, o que acontece? A espiritualidade... Você já viu falar do lanceiro de Maria de Nazaré? Alguém já viu falar? O tamanho dos homens. O Zé Grosso, eu fico imaginando o tamanho do Zé Grosso, que ele é um homem muito alto. Um mãozão do tamanho... Então é o seguinte, chegou ali, acabou. A hora que ele põe um pezinho para dentro, ele já leva. E se for de merecimento de cada um, o que acontece? Ele pega e já leva para poder ser doutrinado, para ser direcionado, tratado e tira de você. Se você tiver merecimento, e ele também. Entendeu? Então vamos lá. Aí numa casa espírita, eu aprendi cedo. Primeira vez que eu entrei na casa espírita, o que eu fui fazer? Lavar banheiro. Varrer. Organizar. Não fui fazer palestra, não. Não foi. Não fui fazer palestra, não. Nem fui fazer estudo, não fui fazer nada. Varrer quintal. Fui ajudar na cozinha. Fui dar banho nos meninos que era deficiente. Aí é que você vai mostrar quem você quer ser para alguém, para o seu irmão. Aí a gente pega e vai lá só, quem quiser ser o maior, e aí o que você vai fazer? Servir. Servir o próximo. Nós estamos fazendo isso? Porque o que eu vejo hoje é o seguinte, eu já até parei. Literalmente parei mesmo, eu não entro mais. A violência está em todos os lugares. Quando você começa a visualizar isso, você vai ficando doente. Você vai ficando perturbado. Aí o que acontece? Você entra naquela sintonia ruim, o que acontece? Contamina a sua casa, contamina o seu meio ambiente, contamina o seu relacionamento. Aquela violência parece que entra dentro de você. Aí eu pergunto, gente, nós somos irmãos, por que nós estamos brigando? E outra coisa, brigando por coisa tão boa, porque quando a gente vai pensar assim, se eu machuco ela aqui e ela me revida, começa um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu não aceito e nem ela aceita. Aí nessa encarnação eu vou lá e tchau, mando ela embora. Adianta eu matar ela, vai viver de novo, ela vai me seguir. Aí ela encontra lá no plano espiritual, aí começa o ciclo de novo. Enquanto não aconteceu o quê? O que vai acontecer? Um falar assim, não, tô cansado já. Eu vou atrás dela, ela vem atrás de mim, atrás dela. Não resolve nunca.
Não é mais fácil a gente resolver o problema? Não é mais fácil a gente amar? Não é mais fácil a gente pegar e fazer amizade, tratar as pessoas bem? Porque hoje qualquer coisinha que você fala no trânsito, cuidado, gente. Cuidado. E as coisas estão bem pior do que nós imaginamos. Não é só uma briguinha, um desentendimento. É pequenas palavras que você fala. Porque o que falta para toda uma comunidade hoje chama-se conhecimento, discernimento. E tudo isso começa lá na educação, lá na família. Construir uma mente. E eu acho fantástico quando eu olho assim e vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos homens tem aqui? Aí você vê esse tanto de mulher que estão responsáveis por trazer grandes espíritos sofredores. Abre a porteira para todos virem aqui. Vem nos direcionar. Vem nos educar. Porque queira ou não queira, quem cuida do filho? O pai cuida. Né? Olha a grande responsabilidade da mulher. Você já viu o poder que vocês têm? Vocês já sentiram o poder que vocês têm? Não é o poder só da boniteza, da lindeza. Não é só isso. Então, quando a gente fala assim, que entrou ali dentro, vai ter sempre uma pessoa que vai chegar e vai te acolher. E eu fico pensando, porque na casa espírita você tem que pegar e fazer desse procedimento. Receber bem, amparar bem, instruir bem, né? Isso que você está demonstrando o quê? Uma liderança. E como que é essa liderança? Liderança baseada em quê? Ensinamento de Cristo. Amar o próximo. Minha parte do amor. Sem preconceito. Sem perguntar o porquê. Você quer falar? Porque às vezes é o seguinte, eu chego perto da senhora aqui e vou conversar com ela, eu converso um pouquinho com ela. Aí ela pega, ela quer falar. A caridade é ouvir. Porque muitas das vezes nós não temos alguém para ouvir. E nós precisamos desse alguém para ouvir. Aí assim, não se chega num centro espírita, a gente tem assim, certas normas a seguir, mas assim, tudo tem um molejo, tem um jeitinho de fazer as coisas. Porque quem busca quer uma resposta. E aí o que eu falo para vocês, o maior poder chama-se conhecimento. Quando você pega e dá o conhecimento para a pessoa, por que eu sofro, por que eu estou aqui, qual que é o motivo desse sofrimento, o que eu posso fazer, como eu saio dessa situação, o que eu busco para poder melhorar, como que funciona a minha cabecinha, o que eu sou? Sou energia? Eu sou matéria? Estou matéria, mas eu sou energia. Semelhança de Deus. Não é o velhinho barba, não. Energia. O que vocês acham quando vocês me veem aqui? Vamos ver se vocês gostam de mim. Quando vocês me veem aqui, falam, não, que cara é enjoado, lá vem as palestras bobas dele. Vocês sorriem? Eu acolho vocês? Acolho? Acolho? Eu falo boa noite para todo mundo, faço parecendo político, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Não é isso? Mas não é gostoso uma atenção? Não é gostoso chegar perto, falar assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? E outra coisa, quanto tempo a gente não vê a saudade? A minha tia sempre falava, a flor de longe cheira mais. Por isso que às vezes a gente fica um tempinho distante, mas a hora que chega, ele chegou. Eu gosto dele. Mas é por quê? Porque a gente fala as verdades. Porque Cristo, através do evangelho dele, ele quer que eu não fique representando aqui. Que eu não fique igual bico. Que eu não fique imitando. Mas que eu seja original, que eu transmita para vocês as verdades. Qual é a verdade? A verdade de Cristo. E qual a verdade sempre que eu estou batendo aqui? O evangelho. Eu me propus a isso desde que eu tornei espírita. Se um dia eu ficar na frente de um púlpito, evangelho. O que eu preciso? Evangelho.
que eu vou realizar? Evangelho. O que eu vou trabalhar? Evangelho. Porque se todos aqui fizeram o evangelho em casa, vamos supor, 8 horas, já imaginou todo mundo aqui, 8 horas, limpou aqui em casa e falar assim, evangelho. Vai aparecer 1001 coisa para vocês fazerem. Vai chover, vai quebrar, vai adoecer. Mas a persistência é o quê? Deu o horário, tô aleijado, tô machucado, tô cansado. Para e faz o evangelho. A luz que vai resplandecer no seu lar é uma coisa imensa. O equilíbrio que vai trazer para vocês é imenso. Então, olha lá, se um olhar acolhe, imagina, o que eu falei para vocês, quando você entra ali, a primeira coisa que a gente faz, olhar. Não é bom olhar? Quando você faz, lá vem ele. Aí ela falou assim, o olho azul dele, olha o olho azul dele. Ó, né? Lá vem o menino do olho azul. Aí olha com carinho, com respeito, com amor, né? Com compreensão. Às vezes a pessoa está até assim meio desequilibrada e ela fica mais alegrinha. Não fica? É isso, gente. É assim que tem que ser. Para todo mundo. É no serviço, é no trabalho, é na vida social, né? É na escola, é com os amores, é com os colegas, é conosco aqui, ó. Olha que coisa mais boa. Então tá lá, ó. Aí, Traz o sorriso pura, viu? é. Você já chega leve. Exatamente. Mas vai chegar aí, não vai chegar aí. Então, quando a gente traz esse sorrisão bonitão, é para que vocês sorriam. E eu gosto mais quando vocês ficam assim compenetrados, porque vocês ficam sérios. Não tem um sorriso. Agora tem. Todo mundo fica sério, compenetrado. Isso é porque a avidez está ávido do conhecimento, está ávido de aprender, está ávido de falar assim, eu posso, ele pode, eu posso. Se ele faz, eu faço. Se Deus fala para nós, vós podeis fazer melhor do que eu. Vós sois deuses. Gente, chega em casa, dá um sorrisão lá pro marido. Dá um sorrisão. Mesmo obrigado, dá um sorrisão. O filho. Né? Olha que coisa boa. Eu fico, não é a primeira vez que eu falo, mas é o seguinte, todos nós estamos carentes. Estamos carentes. Carente de ser ouvido, carente de chegar e ter um aconchego, um abraço carinhoso. Né? Quanto tempo que a gente não leva a mão na cabeça, alguém chega e fala, passa a mão na cabeça. Quanto tempo não põe a mão no ombro de um do outro? Então, aí, eu tenho um aconchego. Ué, já pensou? Que coisa mais boa? Não, e outra coisa, tem que aproveitar. Porque aí eles vai lá pra cima, na hora tem que esperar nós ir pra encontrar eles de novo. Né? Então lá, ó. Essa é a primeira impressão lá que nós temos da casa espiritual. Esse aconchego. Essa alegria. Esse olhar. Esse saber que eu posso contar com a casa espírita. Olha só. Eu vou lá, eu tenho fé que eu vou se curar. Olha, eu tenho fé. Tá curando, ó. Tá curando, ó. Olha lá, ó. Ó o responsável lá. Tá curando. A casa espírita também. É acreditar. Acreditar que você pode ser curado. E é o seguinte, quando você tem esse primeiro passo, já deu start. O universo conspira. Tudo conspira. Aí você, se você pudesse imaginar, o que está atrás da sua encarnação, você não imagina. Você não imagina o tamanho da sua agenda. E vocês não imaginam o quanto que vocês não fizeram. Nem eu. Porque é a mesma coisa, é igual você vai falar assim, eu vou lá para Guarujá, eu vou lá chegar, eu vou passear naquele tal lugar, eu vou naquele tal outro. Aí você faz uma agenda bonitinha aqui, aí você chega na Terra, às vezes você não faz nada, lá você faz. Mas aqui você vai, vou ser bonzinho, eu vou largar de ser egoísta, eu vou largar de ciumento, eu vou ser mais caridoso, eu vou ser menos... E vai. Mas chega aqui e você esquece tudo. Nada da sua agenda vai ser feito. Mas quando você dá o primeiro passo, tudo conspira. Aqueles que estão torcendo com plateia, a arquibancada para você subir, dar um upgrade, eles falam, vai,
Vai que vai dar certo. Eu tenho que fazer uma prova agora sexta-feira. Eu tenho que fazer uma prova sexta-feira. Eu tô rezando mais que tudo, mas se eu não fizer a minha parte, que é estudar, né? Então, todos os sentidos nós temos que fazer. O que Deus falou aí? Deus falou amar o próximo como a ti mesmo. Liderança espiritual. Quem que é o líder dessa casa? Vocês conhecem? Quem é que chega perto de vocês, te cumprimenta com carinho, com amor, dá um abraço, sem preconceito, sem nada? Eu acho tão gostoso que a gente sente aconchegante. Tudo que a gente não tem, a gente tem com ela. E com ele. A responsabilidade dessa senhora é muito grande. Porque esse acolhimento aqui não é fácil. Às vezes, ela vê coisa que você não vê. E ela sabe. E às vezes é o seguinte, quem sabe das coisas, eu, por exemplo, eu já sei. Quando eu chego perto de alguém assim, eu fico meio assim, eu falo assim, pode ter certeza que ela sabe. Você fica quieto na sua. Porque muitas das vezes as pessoas sabem como você é. É como nós somos espíritos. Quando a gente é espírito, gente, não precisa eu chegar perto dela ali, ó. Ela já tá sabendo como é que eu sou. Tá? Não tá? Você viu quando chega aquelas pessoas que você gosta mesmo na sua casa? Aquela que não devia vir nesse horário? É isso aí. Então, olha aqui. A casa tem regras. Tudo na vida tem que ter, né? Como é que não vai funcionar? Não é? A nossa família não tem? Eu, por exemplo, com 5 anos, fui morar com a minha tia. Minha tia falou assim, a regra número 1, eu nasci de uma família de 17 filhos. Regra número 1, morar com sua tia. Levantar às 5 horas, arrumar a cama, varrer a casa, varrer o quintal, arrumar o café. Quanto a criança tem? Aí é paciência, né? Arrumar o quintal, varrer o quintal, tomar café, lavar os trem do café bonitinho, guardar tudo, tomar banho e ir para a escola. Você tem casa, comida, roupa, lavada, tudo, mas tem que fazer. Chama-se responsabilidade. Eu morri? Tô machucado? Até hoje eu lavo roupa. Só que hoje eu tenho uma secretária. Né? A secretária. Você tinha direitos, mas também deveres. Exatamente. Hoje eu tenho uma secretária, eu fico todo assim com ela. Demorei 3 meses para arrumar a secretária. Ela se chama Lava e Seca. Vou fazer uma propaganda aqui, ó. Da LG, hein, gente? Pode comprar que é boa. VC2. É a melhor secretária que tem. Um bonitinho. Só separar a roupa e vai lá dentro. Tem coisa melhor. Sai bonitinha. Não precisa nem passar. Então, gente, essa liderança que tem aqui dentro, às vezes tem regrinhas. Só que essas regrinhas é no funcionamento da casa. É como funciona a casa. Mas esse acolhimento, vocês podem notar, que é constante. Que é um acolhimento de amor, de carinho. Não é um acolhimento onde as pessoas vão se sentir coagidas, ou se sentir num regime militar. Entendeu? Por quê? Porque se ela fosse uma casa, você acha que vai ter alguém aqui, ou vocês estariam aqui? Não estariam, né? Exatamente. E aí, o que nós estamos vendo nisso aí? Estamos vendo o quê? Os preceitos de Jesus Cristo sendo aplicados. Amor. Aí que tal a gente pegar esses preceitos de Jesus Cristo, igual o Evangelho do Lar, e a gente chegar lá em casa e fazer a mesma coisa? Eu, por exemplo, vamos supor assim, deixa eu falar, né? Eu falo que moro sozinho, mas não moro sozinho. Então, uns 500 espíritos lá comigo. Mas é o seguinte, eu faço tudo como se tivesse alguém. A primeira coisa que eu chego na minha sala, tem um baita retrato da Manhã Maria de Nazaré, feito lá pela psicografia do Chico. Eu já tomo benção dela. A hora que eu saio, a hora que eu entro, eu pego proteção e vai lá. E faço como se fosse tivesse. E outra coisa,
Tá escuro ou não tá escuro? Tem alguém perto de mim. Eu não tô sozinho. Ninguém tá sozinho. Por mais que você acha, fala assim, não, eu tô desamparado, tô sozinho, ninguém me dá atenção, ninguém me visita e tal. Cara, olha pro lado. Faz uma prece. Quem já perdeu, não, porque ninguém perde nada. Quem a mamãe tá lá do outro lado, tá olhando. Papai tá olhando? Tá olhando. Se já tiver condição, já tiver passado aquele ciclo lá, tá olhando. Vocês estão muito sérios, hein? Tô gostando disso não. Aí é o seguinte, alguém quer falar alguma coisa que achou bom da casa? Quando chegou, que achou receptivo? O que mais chamou a atenção de vocês quando vocês entrou na casa? Porque só pelo sorriso a gente já conquistou, né? Então, tira. Porque os preceitos de Jesus, tudo tá aqui. Que é o acolhimento através do amor. Amor ao próximo. E é o que se faz aqui. Não é minha namorada não, hein? Então, a responsabilidade daquela senhora lá é o jardineiro das almas aqui, ó. Ela vai acolher cada um. Ela vai trazer cada um, e cada um dentro dos seus problemas vão ter aquele lenitivo necessário para que ele possa continuar a sua tarefa, a sua caminhada no orbe. É difícil? É. Mas com o carinho que tem, por exemplo, da casa, de uma pessoa que está ali por orientar, se a gente falar só, é um guardião da paz? É. Porque quando você entra aqui, você não recebe a paz dela? Não recebe a paz do ambiente? Essa psicosfera que fica aqui dentro da casa, não é uma psicosfera boa? Nós nos sentimos bem? Tudo bem? Então, alguém já viu, por exemplo, ser um fiscal? O que é um fiscal? Igual eu falei, por exemplo, que eu fui fazer a palestra lá. A pessoa, eu acho que ela estava meio fora da sintonia lá, que eu estava fiscalizando até como eu ia falar. Mas o que a gente tem que ser? Original. Falar, cada um aqui um dia. Eu fico imaginando assim, ó, um dia eu estava aí. Você está aí hoje, amanhã você está aqui. Você pode falar. Você tem experiência. Você pode falar, né? Não é verdade? Porque eu já pensei, falei, eu nunca vou estar aqui. Você imagina, eu estou aqui, falando igual o homem da cobra. Como é que pode, né? Ó, então eu pus lá embaixo. A senhora lá não é dona da casa. Quando ela fala para vocês que tem rifa, é porque a casa tem que ser sustentada. Então tem rifa. Não é ditatorial, mas é o seguinte, tudo na vida tem despesa, não tem? Então o que a gente faz? Se nós estamos na casa recebendo, não é pagamento também, não é. Quando a gente sente a vontade de se doar, é doar através do trabalho, é doar através de uma doação, de uma cesta básica, de uma quantia, de uma rifa. Olha que coisa mais interessante, que coisa mais boa. E aí é o seguinte, quanto mais você dá, vamos lá, todo mundo, quanto mais você dá, ou estou mentindo? Estou mentindo? Estou mentindo? Não estou, né? Não é minha namorada, é bonito. Pensou? Então, o que eu estava falando para você? Às vezes é o seguinte, eu perante aquela situação que eu falei no início para vocês, o que eu fiz? Eu acredito o seguinte, cada pessoa tem alguém que gosta de buscar. Eu, por exemplo, eu tenho, acho que os maiores, né? Os maiores. Primeiro, Mãe Maria de Nazaré, segundo Jesus, primeiro, e o último é Deus. Não sei por que Deus é o último, mas ele é sempre o primeiro também. Na minha hora de dificuldade. Naquele momento que ele falou para mim, você vai ficar aqui, vai ficar, falar aqui, vai falar alto, coisa, ele tá me ensinando a fazer a palestra. Eu falei, então, tudo bem. Aí o que eu fiz? Gente, eu tô sendo testado. O que eu fiz? Baixei a cabeça, fiz uma oração, pedi proteção ao anjo da guarda, o amparo de todas essas entidades que eu acredito, que acho que vocês acreditam. E aí eu peguei e fiz a palestra. Como é que vocês acham que foi a palestra?
Eu tava descontroladinho. A gente balança quando a pessoa fala alguma coisa assim, me ensinando. Como é que vocês acham que eu fiz a palestra? Porque eu sou assim. Eu sou do meu jeito. Você é do seu jeito. Você é do seu jeito. Você é do... Eu imagino esse japa aqui fazendo uma palestra. Ai, gato. Sorri. Aí é o seguinte. Imagina. Eu falo dessa forma. Eu gosto de ser direto, objetivo, trazer o evangelho, botar uma coisa atual, botar uma coisa assim, por exemplo, tipo a Casa Espírita. Como que ela me recebe? Como eu quando entrei aqui dentro, eu assim, fiquei assim meio diferente, é diferente. Mas a primeira coisa que eu falo assim, tem amor? Tem Deus de Jesus? Busca ajudar o próximo? Bora? Aí eu volto a falar de novo do meu amigo da LBV. Pai Valente. É um homem que está hoje no plano espiritual, então, um grande espírito de luz agora, que tem certeza, porque o trabalho que ele faz é muito grande. Imagina, sim, essas coisas. Que começa pequeno e vai engrandecendo. De amor, de carinho. Então, eu acho que cada um de vocês, independente de escolaridade, independente de que vocês saibam ou não, cada um vai ter uma oportunidade de estar aqui um dia, de falar uma coisa de amor, de dar o seu parecer. Por exemplo, se eu parasse aqui agora e perguntasse, alguém quer falar alguma coisa? Um já faz assim, né? Não. A gente tem que soltar. Vocês falam perto dos colegas de vocês, aí. Falar de Cristo é a coisa mais boa que tem. Né? Então, olha lá, ó. A gente tem que respeitar vocês em primeiro lugar. Eu alguma vez já fiz uma pergunta que constrangesse vocês? Alguma vez eu chamei vocês aqui, expus vocês aqui com constrangimento de uma pergunta que vocês não sabiam responder? Porque eu tenho isso comigo. Eu faço a pergunta para você, mas se eu já vejo que você não sabe, eu já falo. Porque eu sei que a gente tem coisas que a gente não sabe, nem eu sei. Então o que está acontecendo? A gente respeita as pessoas. Porque o que você veio buscar aqui? Conhecimento, aconchego, o amparo espiritual. Aí o que nós queremos dar para vocês? Isso tudo, um pouquinho de cada um. Aí é o seguinte, abre o coração, vamos receber. Vamos se jogar nessa coisa. Essa coisa de amar. Essa coisa de Cristo. Essa coisa de Mãe Maria de Nazaré. Aí essa pessoa, eu não contei para vocês, mas ficou martelando na minha cabeça assim, ó, durante a palestra. Aí eu tentava desvencilhar. Ele falava assim, que muitos palestrantes têm muleta, gosta de imitar alguém. Eu falei, gente, mas eu sou eu, como é que eu posso? Né? E outra coisa, se vocês já perceberam, eu não gosto de ficar quieto. Porque eu gosto da interação, eu gosto de chegar perto do meu irmão, eu gosto de conversar com ele, gosto de conversar com ela. Não é bom quando a gente conversa com alguém que a gente não conhece? Ainda mais se a pessoa é educada, né? A pessoa dá atenção, não é bom? Agora, se eu fosse... Vai de perto. Não é ruim? Né? Então, gente, aí é o seguinte, tudo que eu falo, vocês podem ter certeza, evangelho, evangelho, evangelho. Por quê? É a base para tudo. É a base para o conforto, é a base para o equilíbrio, discernimento. Aí, o que acontece? Tinha numa fazenda, muito bonitinha, sabe? Então, que fazenda mais linda. E uma tarde tão exuberante. Sabe quando você vai lá pra fazenda assim? Que o sol vai se colocando devagarinho, os passarinhos cantando. Imagina a cena. Fazenda. Rocinha mesmo, pode ser também. Chacrinha. Mas a hora que você vê, aquilo de não esquece. É a coisa mais linda que tem. É onde a gente até pensa, nossa, Deus é perfeito. Que aí você vai imaginar, olha a obra de arte de Deus. Pensar que não olha para mim, que é melhor do que qualquer coisa, né? Esse senhorzinho tava lá, de repente o tempo fecha. Sabe aquele tempo assim que, por exemplo, tá um calor desgramado igual ontem, né?
E aí, assim, tá que aquela daí, de repente escurece tudo, fecha tudo. Trovou assim, tá, chegou a cair um raio lá na cadeira, eles levaram o maior susto. Ele, com a maior calma do mundo, chamou todo mundo para a mesa, abriu o evangelho, deu o evangelho, acalmou todo mundo, serenou todo mundo. A chuvinha começou a cair mansa, o ambiente voltou a ser normal. O que eu quero dizer para você? Evangelho. Seja em qualquer situação, dificuldade, evangelho. Ah, por que evangelho? Porque quando você abre o evangelho, você já viu que muitas coisas quando você abre o evangelho é para você mesmo? É para você. Às vezes cai lá no duelo lá, todo mundo, o que tá falando duelo? Às vezes você tá duelando com você mesmo, não tá? Eu, por exemplo, duelo comigo o tempo todo. Tem que pagar a dívida, tem um aluguel, tem comida, tem que lavar a roupa. Olha o tanto de coisa que a gente fala, tem que estudar, tem a prova segunda-feira. Não, tem que fazer compra. Não é isso que a gente pensa, mulher, né? Tem que passar roupa, tem que lavar o banheiro. Nossa senhora, tem 20 dias que eu não lavo. Olha só, essa é preocupação de limpeza, de cuidado, entendeu? Aí é o seguinte, um dia chegou aqui uma senhorinha muito simples, muito humilde, e às vezes a gente entra numa casa espírita pensando que a gente vai só para tomar passe, né? Ou seja, papa passe, né? Aí vai todo dia, né? Gostou? Né? Aí só papa passe, né? Todo dia, todo dia. Mas ela entrou ali e eu vi a recepção que já teve. Porque normalmente a gente tem um carinho maior pelas pessoas de idade, porque já viveram mais que a gente, né? Já tem muita bagagem. Só que a gente não respeita, né? Muita bagagem. E outra coisa, nem ouve, né? Porque os pais querem tirar as pedras do caminho dos filhos e não ouvem. Imaginou se eles ouvissem? 99% das que está falando para eles? Quanto bom seria o caminho deles? E essa senhorinha entrou, ela entrou assim meio de cabeça baixa, triste, como muitas vezes nós entramos ali dentro, em busca da luz, em busca de acender a luz do nosso coração. Mas na hora que ela pôs o pezinho, recebeu o abraço, chegando, vem cá, sentou e conversou, e bateu um papinho com ela ali. Cara, eu fiquei prestando atenção nela, porque às vezes a gente está aqui na frente, é difícil ficar aqui na frente, não é fácil. É difícil você programar, você vai falar, você vai escolher. Eu, por exemplo, gosto de deixar para o último momento escolher o tema. Por quê? Porque eu gosto de ver que a espiritualidade trabalha. E elas realmente trazem aquilo que vocês precisam. Porque o maior campo de trabalho está aqui. O maior campo para poder trabalhar está aqui, chama vocês. Aí o que eles fazem? Eles precisam disso. Aí eles pegam e trazem isso para mim. Aí às vezes eu preparo 5.000 coisas aqui, eu falo só 2.000. Não é nada aqui que eu preparei. Olha que coisa interessante. E essa senhorinha pegou, mudou. Passado vários anos, eu um dia cheguei para ela e falei assim, e aí, como é que você tá? Eu tenho um falar, como é que fala quando a pessoa quer falar uma coisa assim que aconteceu com ela, que ela quer se expressar, por que ela está ali naquela casa? Porque eu vou te contar, essa senhorinha falou assim que hoje ela trabalhava na casa como colaboradora e recepcionava lá. Olha só, de visitante, pela recepção que teve, ela se tornou colaboradora, auxiliadora daqueles que vêm bater na porta também. Não é bom? Aí o que a gente faz? Servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Isso é caridade. Aí vai lá. Aí eu tenho um último áudio expositor, que eu já contei metade da história de vocês, né? Essa historinha minha, que aconteceu, foi comigo. Eu saí bem, vamos dizer assim, que a princípio a minha estrutura baqueou. Mas que com a oração que eu fiz, proteção para a espiritualidade, tive equilíbrio, consegui fazer a palestra, consegui passar o tema principal, e eu acho que vocês estão percebendo que o tema hoje é servir, o amor de Cristo. Né? E aí é o seguinte, no final lá da casa, lá, ele chegou para mim e falou assim, não pediu desculpa, mas foi uma desculpa, né?
Eu tentei te ensinar, mas você ensinou muito mais do que eu tentei. Porque aí é que entra o aprendizado. O estudo que você faz, a sua reforma íntima, de tirar as arestas daqui de dentro. Ah, não gosto mais daquele cara, o cara me chamou atenção. Nem conheço o cara me podou de uma vez. Tira. É isso que você tem que fazer. Você tem que voltar para você e fazer aquilo que você propôs. É igual, por exemplo, eu preparei a palestra aqui. Eu me perguntei, por que não dar a palestra? Eu estudei, eu preparei. Por que eu não fiz do meu jeito? Aí o que eu fiz? Fiz o que eu estou fazendo com vocês. Eu não converso, não olho para cada um de vocês aqui? Vocês pensam que eu não vejo cada rostinho? Eu vejo. Pensa que eu não vejo quem está cochilando? Eu vejo. É? Então, toma cuidado. Essas 6 historinhas foi para ilustrar para vocês que nós podemos amar, que nós podemos trabalhar, que nós podemos colaborar, que nós podemos receber, não só aqui, mas no celular, no trabalho, na rua, as pessoas com carinho, com amor, com aconchego. Mas não é carinho de pensar em outras coisas, não, gente. É carinho, de afeto. Deus está precisando de uma conversa, de ouvir, de um toque só. Às vezes você dá um toque na pessoa, a pessoa. É isso que eu falo. É. Ó, ela captou a mensagem. Vocês captaram também? Então, qualquer dificuldade, vocês têm que fazer o quê? Ora um pouquinho, pensa no que está acontecendo, pede proteção. Eu fiz, eu estudei. Eu vou fazer, eu sei fazer. Eu vou realizar. Agora sim, não passei. Você vai desistir? Não, é aprendizado. É com os erros que você aprende. Se você não errar, você vai aprender? Não, peraí, onde eu errei? Não estudei aquilo, então não tem que estudar mais. É assim que a gente vai. E vai parando, parece, vai parando, vai parando. Então é o seguinte, o que eu passo para vocês aqui agora é ali, ó. Estamos sendo pontes ou portões? É isso mesmo. Quando eu falo ponte ou portões, vocês entendem alguma coisa assim? Quando você fala ponte, o que você entende? Onde você atravessa. Caminho. Quando você entrou naquela porta lá, eu posso considerar uma ponte? E se eu pegar e botar um portão ali? A minha intransigência. E só entra quem tem dinheiro. Só quem tem carrão. Mas não vou levar nada, né? Nada. Então, que nós não sejamos portões, sejamos pontes para ligar um ao outro. E quando você liga um ao outro, o que vai acontecer? É um dando força para o outro. É um pegando, dando energia para o outro. E aí cada um vai fazendo essa união. Você já imaginou uma energia de bem? O que esse mundo não seria melhor? Não quero ser portão. A não ser lá de casa, né? Que fecha com segurança e tal. Tem que ter. Né? E ali tá, ó. Os braços e as barreiras. É a mesma coisa. Jesus, quando vai conversar com você, o que ele fala? Ele põe braço? Põe barreiras? Preconceitos? Põe? 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 Ele acolhe. Humilde. Servidor. Servo. Olha só, líder. Ele é líder. O que o líder está ali? Para servir. Você não está ali para ficar tocando. Serve, ensina, joga para frente. Assim é na vida, assim é no seu serviço, assim é na sua família. Né? Vocês estão vendo essa frase aqui? Cristo observa a intenção, não a forma. Eu te pergunto, qual que é a sua intenção? Ou é a forma? Porque quando eu quero abrir o coração e doar-me amor, essa é a minha intenção. A forma
Aparecer? Tem dinheiro? Eu dou na frente de todo mundo para aparecer? Entendeu? É essa forma. Então, ó, Cristo observa a intenção. A intenção que você faz aquilo com o próximo. Isso é que nós temos que prestar atenção. Então, que a partir de hoje, quando vocês pôr o pezinho aqui dentro, vocês lembram que alguém te acolheu. E quando você virar as costas, que alguém estiver entrando, acolhe do mesmo jeito. Distribua amor, compaixão, caridade. Né? Ao finalzinho. Concorda? Leve essa mensagem para o próximo encontro, para o próximo abraço, para o próximo silêncio, que Jesus ampare a todos, que cada um chegue em casa assim, repleto de alegria, abraça seu marido, seu esposo, seu filho, seu neto, seu cachorro, seu gato, seu rato, mas dê amor. Que Jesus nos ampare. Que assim seja.